Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nosso tema é homeopatia. Bom, doutor Oswaldo, você deve vivenciar isso no consultório, né? Algumas pessoas podem chegar e falar para você, poxa vida, o tratamento com a homeopatia é muito mais lento. Isso é uma verdade? O Hahnemann colocava, e os autores clássicos, né, que o tempo de cura ele é proporcional ao tempo de adoecimento. Então, quando a gente trata nos quadros agudos, a resposta de homeopatia ela é bem rápida. Sabe? É questão de até de um dia ela já dá uma resposta, né? Agora, nos quadros mais crônicos, né, ela é mais demorada porque o período de adoecimento é maior. Eu lembro sempre de uma senhora do início que eu comecei a trabalhar, né, que ela tinha uma artrite. E quando ela veio, e depois de uns 3 anos ela melhorou, né? Ela falou, a homeopatia é demorada. Eu falei, mas, quer dizer, ela tinha uma história de doença de 25 anos, né, que ela não havia curado. Levou 3 para curar, né? Quer dizer, um tempo bem relativo, né? Ela ficou 25 anos sem curar, né? Quer dizer, mas é que se você levou mais tempo para adoecer, leva mais tempo para consertar. Porque a homeopatia ela vai estimular o organismo se consertar. Se a gente estragou o corpo, ou o corpo foi estragado pela doença por um bom tempo, vai levar mais tempo para reformar, digamos assim. Né? A homeopatia ela trabalha com o princípio dos semelhantes, isso. certo? Como é que funciona isso? A homeopatia ela tem 3 leis básicas, né? Que é a experimentação, não a menção, além da semelhança, e é o medicamento único. Então, a ideia do Hahnemann era sempre, ele dava um remédio, fazia uma experiência para as pessoas tomarem o remédio, e aí ele anotava os sintomas que o remédio produzia na pessoa sã. Sem problemas. Sem problemas. Isso ele anotava, fazia uma matéria médica e depois ela era meio invertida. Quando a gente vai consultar o médico homeopata, todo médico tem um livrão, um médico moderno tem um computador. Eu tenho os dois, porque eu me embanando com o computador, então todo mundo ri, porque eu olho no livro e no computador. Certo. E aí ele vai comparar os sintomas da pessoa doente. Por exemplo, se você for consultar, eu faço uma lista dos seus sintomas e comparo com as patogenesias, que a gente chama, né? Patogenesia, a criação de doenças. E eu vou tentar encontrar o remédio que seja mais semelhante possível nas experimentações que corresponda a uma pessoa que veio com a doença natural. Isso chama a lei das semelhanças, né? Certo. E o medicamento único, que não é seguido por todos os homeopatas, né, é mais uma questão meio de método, né? Como foi experimentado um medicamento por vez, você tenta usar um medicamento por vez. Mas tem médicos experientes que conseguem usar 2, 3 medicamentos ao mesmo tempo, né? Não é uma lei fundamental. Acho que o fundamental é a experimentação numa menção, que são um dos princípios. E uma coisa que está por trás, o Hahnemann chamava de energia vital, né? Que é o que organiza o corpo como um todo, né? Você vai ver que é na energia vital, que ele não explicou direito o que era, né? Que comanda esse organismo onde está a doença. Certo. Ficou essa questão, né, do Hahnemann falar da energia vital, ficou um pouco em aberto, não? Ficou. O que seria, no seu entender, o que seria essa energia vital? Eu tento pensar mais. Eu posso estudar a energia vital, tem vários jeitos, né? Sim. Mas assim, eu tento trabalhar ela como se fosse uma metáfora, né? Como se fosse um centro de controle operacional do corpo, né? Onde esse centro começa a não funcionar direito. É uma energia, a energia produz movimento, né? Então ele começa a fazer movimento no corpo. Se ele não está funcionando direito, ele começa a dar sintomas de que a coisa não está indo bem. Num princípio ele dá sempre sintomas funcionais, né? Eu começo a não funcionar bem. Caso eu não ouça esse toque, né? Ele começa a aparecer no lesional. Então, a homeopatia, ela tem uma atuação também no lado espiritual da pessoa, no perispírito, no caso. Se eu for estudar a energia vital de acordo com a teoria espírita, ela poderia explicar que ela funciona no perispírito. Certo. Como nem todos os homeopatas são espíritas, né?
O homeopata tem de tudo jeito, tem até o homeopata marxista que acha que é só o corpo que existe, tá? Quer dizer, você vai ter várias explicações sobre do que é essa energia vital, né? Certo. Bom, Mas ela, se eu pensar, ela deve atuar no perispírito. Ah, com certeza. Bom, doutor Oswaldo, me diz uma coisa. A homeopatia, ela já está sendo, ela já entra também pelos tratamentos no SUS? Já tem gente que trabalha no SUS. Agora tem um projeto de colocar mais medicina alternativa nos atendimentos, né? Mas eu já trabalhei no centro de saúde, né? Por enquanto ela não entra muito. Tem médicos homeopatas no SUS, então eles atendem como homeopatia. Tá certo. Bom, nós vamos ter mais uma breve pausa. E você, que já sabe, ajude na divulgação do Espiritismo fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para o telefone 0800 12 18 38 e tenha mais informações, né, sobre como funciona esse clube. Bom, nós voltamos já já.